A seguir, IIGD Irajá. Vai comigo em João, Evangelho de João, capítulo 8. Lê comigo o versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá da vida, a luz da vida. Coisas que o ser humano normal não vê, ele não vê. Você acendeu a lâmpada, você vê. Quando o teu interior é iluminado pelo conhecimento da palavra, você visualiza o que o homem natural não vê. Literalmente você contempla, tá? O que o homem sem Jesus não contempla. Você contempla o poder de Deus na sua vida. Você contempla, você não vê anjos, nem precisa ver. Tem gente que gosta, né, irmãos? Oh, meu Deus. Tem gente que tem gente que fantasia tanto, sabe, sua vida religiosa, que o diabo acaba fazendo palhaçada e fazendo graça com essa gente. É? Uma vez chegou uma senhora na nossa igreja, no final do culto veio falar comigo: pastora, sabe, olha, pastora, eu vi uma luz assim atrás da senhora. Fui eu com o meu pezinho atrás. E eu vi, aí eu pensei com os meus botões, lá vem uma áurea. E eu vi assim, em volta da senhora, eu falei: sabia. Falei: senhora, olha só, fica com a palavra com que a senhora recebeu e me dá licença que eu tenho muita coisa para fazer. Porque, meu irmão, vai começar com baboseira, pessoa cascuda, que aprendeu errado e que o diabo engana, que não quer aprender a verdade. Eu ainda falei para a senhora: é na Bíblia, eu não preciso ver nada, eu creio no que está escrito, ponto. Não, que a senhora não está entendendo o que eu ouvi. Dá licença, senhora. Para. Não tem gente que vê anjo voando? Também tive esse caso. Pastor, eu estou vendo tantos anjos aqui. E eu não vi. Eu estou no altar, estou fazendo culto, eu não vi. Mas ela viu. Você imagina se eu fosse idiota ou se eu fosse cega? Qual o tamanho dos anjos? A senhora está vendo? Me aponta, onde que eles estão? Para, meu irmão. Para. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. O mundo está em trevas, meu irmão. O mundo não contempla a palavra de Deus, por isso não pode contemplar Deus na sua vida. O mundo não contempla o que está escrito. O mundo não contempla o que sai da boca de Deus. Por isso, o poder de Deus não age na vida dessa pessoa. Ela está em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como é que você contempla a sua vida? Pastor, a minha vida, graças a Deus, é minha cidade murada. Tem muros? Tem. Eu confio no meu Deus. Eu confio no que está escrito. Deus procura, irmãos, dentro da pessoa, o que Ele fala. Deus procura num cristão a confiança naquilo que sai da sua boca. Por isso que Tiago diz: seja praticante e não apenas ouvinte. Ora, um praticante da fé é um confiante em Deus. Se pratica, confia. Ou seja, se ele tem a palavra e não duvida, ele está ali confiando, então ele está na luz. Muita gente está dentro das igrejas, mas continua em trevas. Trevas é cegueira espiritual. Cegueira espiritual permite o diabo agir. Então o Jó ele acreditava em Deus, mas ele não tinha confiança. Ele não tinha certeza dos cuidados de Deus. Os filhos faziam o banquete e ele ficava apavorado. Ai, meu Deus, eu acho que eles pecaram tanto. Eles devem ter pecado. Eu vou fazer um sacrifício por eles. Até aí estava certo. Ele ia se oferecer em sacrifício pelos filhos. A Bíblia manda que se faça intercessões. Deus manda, pessoal.
Deus manda interceder pelos pecadores. Você sabia disso? Quem tem essa certeza? Olha, você tem uma família que ainda não é de Jesus? Ore, mas ore fervorosamente, insistentemente até eles se converterem. Ora para Deus abrir os olhos espirituais deles. Ora para que eles, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Ora a Deus, ora. Você quer que sua família seja salva? Não para de orar. Você quer dominar o mundo espiritual, não quer que o diabo haja na sua família? Então assuma sua autoridade espiritual e paralise a ação de Satanás. Esteja ligado. Esteja na torre de vigia. Existe uma torre de vigia. As construções do Antigo Testamento tinham isso. Quando o cidadão adquiria uma terra, principalmente que fosse uma terra muito grande, um espaço grande, ele construía logo uma torre. Para quê? Para ficar atento, tinha que ter uma vigia ali, para que não houvesse invasão no seu território. Então o cristão, ele fica alerta na palavra para o diabo não ter espaço na vida dele. Então ele descobre na palavra os seus direitos. Olha, o que ele faz? Ele vai assumir. Ele descobre na palavra que ele precisa ter comunhão com Deus. Então ele vai trabalhar essa comunhão diária. Jesus disse, quando ensinou o Pai Nosso, pessoal, não é para ser repetido. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Tem gente que faz isso a vida toda. Pode orar o Pai Nosso? Pode. Está na Bíblia. Não vai resolver alguma coisa? Não. Porque o que importa é o entendimento que ele passa para orar. Pai nosso, sim, nós temos Deus como Pai. Aí o pecador diz, Deus é Pai de todo mundo. O bêbado está com a boca fedida cachaça, está trocando as pernas. Deus é Pai de todo mundo. E Deus tem um filho naquele estado. E Deus tem um filho naquele estado. Que filho é esse? Deus é Deus de todos, mas é Pai de quem aceita Jesus como Salvador. Agora, vocês querem ver uma coisa engraçada? Engraçada. O sujeito é evangélico. Ele é evangélico religioso. Aí, o filho cresce. Aí, o filho diz assim, eu sou de Deus porque meu pai é crente. Deus não tem netos. Pode ser um pastor, uma pastora. O pai é pastor, o filho não aceitou Jesus. Não, mas Deus é meu pai é pastor. Deus não tem netos. Meu tio é pastor, Deus não tem sobrinhos. Isso tudo é aqui na terra, Deus não tem. Deus não tem neto, não tem sobrinho, não tem bisneto, não tem sobrinho neto. Deus tem criaturas no mundo e filhos em Cristo. Pessoal, não adianta barganhar com Deus. Não, porque eu estou frequentando igreja, não, porque eu estou frequentando cultos, não, que eu já estou até lendo a Bíblia, ótimo, maravilhoso. Mas se não aceitar Jesus, vai continuar na mesma condição de criatura. Não adianta querer ser filho, porque vai ser estrangeiro no espaço. Então, pessoal, o medo é um sentimento, o medo é uma força, o receio é um sentimento, o receio é uma força. E isso chama o mal, atrai o mal. E a coisa pode ser tão intensificada que o diabo se aproveita disso. Há algum tempo atrás, fazendo uma destas reuniões, e num trabalho de libertação, eu estava ministrando esse entendimento e eu trouxe até uma tradução atualizada em que o Senhor Deus ordena que se jogue o medo fora. Pega o medo e joga fora. Joga o medo fora. Ele diz assim, ele diz que o medo, ele impõe castigo ou ele penaliza, traz a pena. Ele diz, joga o medo fora. Eu vou resumir, parafrasear.
Você quer que Deus te proteja? Então aprenda a confiar em Deus. Como eu posso aprender a confiar em Deus? Acreditando na palavra de Deus, onde Ele promete os cuidados com você e até com a sua família, se você crê. Agora, se uma pontinha de medo estiver lá dentro, o receio está enchendo. Então é preciso jogar esses sentimentos negativos fora e encher da palavra de Deus até o mais profundo do coração, mas encher. Por isso que Deus manda meditar. Você vê isso em algumas partes da Bíblia. Principalmente quando Deus falou com Josué, ali tem uma sabedoria incrível para a nossa vida, quando Deus disse para ele assim: medita de dia e medita de noite. Meditar, você sabe que para meditar não precisa estar com a cara na Bíblia, você precisa estar com o rosto na Bíblia. Você leu, entendeu, fixou e começa a armazenar e trabalhar aquilo. É como os alimentos. Você almoça, você está com uma fome desesperadora. Você almoça, na hora que você põe comida dentro do seu estômago, você já tem a sensação de saciedade. A fome já acaba. Até uma aguinha que você beba já ocupou o estômago, a sensação de fome vai embora. Aquela coisa forte da fome. Aí você começa a ter uma sensação, não é, de bem-estar no seu estômago. Você já começa a sentir, né, já se sente bem. Você comeu alguma coisa, você está com uma fome, você está num lugar que não tem nada para comer e de repente descobre uns biscoitinhos lá no fundo da sua bolsa. Alguém botou os biscoitinhos lá. Você comeu os biscoitinhos, aquela sensação de fome horrível acabou. Você não está alimentado. Você não está alimentado. Você acabou com a fome, com a sensação de fome. Aquela necessidade. Mas você vai precisar comer uma comida que tenha nutrientes, que tenha vitaminas, para que o seu organismo, o seu corpo, né, assimile aquilo tudo e você possa estar bem. Muito uma coisa, tem gente que acha que enchendo o estômago está comendo bem. Não. Você selecionando o que come é que você está comendo bem. Você nutrindo realmente seu corpo do que precisa. Nosso corpo precisa de tudo. Vitaminas, sais minerais, nosso corpo precisa de tudo, não é? Tem a pirâmide alimentar, não é por acaso. Então, quando você lê a Bíblia panoramicamente, tá? Você tem um vislumbre de Deus. Isso não enche você. Isso não te sacia e não te dá estrutura. Agora, quando você aceita Jesus, aceitou, e você decide obedecer a palavra e acreditar, ainda que o que Deus te apresente seja sobrenatural, ou seja, alguém se converteu e não conseguiu cura de uma enfermidade crônica. Ah, mas ela é crônica, é sobrenatural. A cura vai ser sobrenatural. Então o Espírito de Deus não vai trabalhar porque não crê. Pessoal, não adianta barganhar com Deus. Não adianta fazer negócio com Deus. Deus, se o Senhor me curar, eu subo a escadaria não sei das quantas. Deus, para. Deus, se o Senhor me curar, eu dou X de oferta. Para. O que Deus quer? Que você creia na palavra dele e que creia que ele pode fazer aquilo. Então eu vou te mostrar agora, depois de tudo que eu falei, tá? A solução para quem quer os cuidados de Deus. Amém, Jesus? Vai no livro de Isaías, capítulo 26. Isso, vamos juntos. Isaías 26, 4. Vamos juntos? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Pronto. A rocha que te sustenta. A rocha que nos sustenta. Então, o Senhor Deus é Espírito, Ele está vendo. Ele examina o teu coração. Ele vê lá dentro do teu coração que você tem uma fé inabalável, que Ele está sobre você. Que Ele pôs anjos ali à tua volta. Você não vê os anjos, mas você confia na palavra. A palavra fala dos anjos e você crê.
A palavra fala da proteção de Deus e você crê. E você não tem receio, você não tem medo. E você afirma a sua fé. É muito importante também, irmãos. Atenção, igreja. É importante sim. Tem gente, eu não preciso falar porque Deus sabe o que eu creio. Sim, essa é a base. Essa é a base. É a estrutura da tua vida. Mas para você atuar no campo espiritual, onde estão anjos e demônios, você tem que falar. Você tem que verbalizar a sua fé. Você tem que fazer confissões de fé. Ou seja, eu creio, eu falo. Eu creio, eu falo. Eu não tenho receio, eu não tenho medo, eu tenho fé. Então, eu assumo a minha fé. Eu não preciso me autoafirmar, Deus me conhece. E eu não preciso mostrar às pessoas que eu tenho essa fé. Eu preciso trabalhar com o campo espiritual. Eu preciso ter ação no campo espiritual. E no campo espiritual, as palavras têm muito poder. Você vê que o Jó, com certeza, ele não vivia. Ai, eu tenho medo. Ai, eu tenho receio. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, o que eles estão fazendo? Ai, meu Deus, o que meus filhos aprontaram? Ai, meu Deus, eles vão cair no mal. O Jó não viveu. Senão a Bíblia apresentaria. Ele disse: o que eu temia veio. Ou seja, eu tenho consciência que dentro de mim havia receios e medos. Então isso veio, ou seja, eu chamei o mal. Agora eu confio em Deus, Deus não vê que eu confio? Vê. Mas e o mundo espiritual? E os anjos que estão à minha volta? Ah, pastor, então eu tenho que falar com eles para eles trabalharem na minha vida. Mas não adianta você falar com eles. A tua linguagem não vai ser compreendida pelos anjos de Deus. Por mais que você use uma linguagem boa. Mas pastora, mas a língua de Deus sim. Se eu falo a palavra de Deus que eu creio, a minha palavra tem o peso do poder. E o que eu estou falando é de Deus. Que é isso? Então eu falo. Então eu digo, vai em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Então eu digo, nenhum mal te sucederá, mas eu creio no que eu estou falando. Eu creio no que eu estou falando. Então eu estou lançando poder. Você tem poder dentro de você, ou tem medo dentro de você, ou tem receio dentro de você. O que você tem dentro é o que vai trabalhar fora, através das suas palavras. Vamos concluir isso de forma bonita? Fala em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente só isso. Se você fizer tudo que esse versículo manda, está feito na tua vida. Ou seja, Deus pode trabalhar na tua vida à vontade. Por quê? Porque está tudo aqui. Primeiro, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe, pastor, eu tenho muito medo. O nosso Deus é forte. É o Todo-Poderoso. Entenderam? Então, eu falo o que eu creio. Eu falo o que eu creio. Repete isso. Eu falo o que eu creio. Agora, meu irmão, quem tem medo vai falar o quê, meu irmão? Sabe quem tem medo do que fala? Cuidado, hein? Ó, ali é perigoso, hein? Cuidado, não sai de noite não, hein? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você está vendo isso aqui? Se isso não fosse importante, você acha que Deus ia colocar isso na Bíblia? Claro que isso é importante, importantíssimo. Eu tenho de falar o que eu creio, nos momentos certos. Não é ficar no blá blá blá. Eu tenho fé, Senhor, você sabe que eu tenho fé. Senhor, eu tenho fé. Oh, eu tenho fé. Eu acredito, Deus, eu acredito. Fulano, eu acredito em Deus, tá? Fulano, para de ser criança.
Para de ser criança. Para de bobeira. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe, pastor, está acontecendo uma onda, uma epidemia, tereré, vem cá. O que está escrito? Jesus levou as nossas enfermidades, então começa a meditar e crer nisso. Pastora, não é bem assim. Dá licença. Acabou. Não adianta, irmão. Se a pessoa não crê, não adianta. Se ela tem no coração, se ela tem o medo, se ela tem o receio, se ela não consegue acreditar na palavra de Deus, na vida dela, naquela área, Deus não vai trabalhar. A palavra de Deus que se refere é impossível agradar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita, antes de abrir a boca, medita. Antes de abrir a boca, medita. Para de ficar recitando versículo. Medita. Não é ler versículo e falar. É meditar. Olha, pessoal, tem gente que me escreve cartas tão infantis e tão técnicas que dá tristeza. Às vezes uma carta tem 5 frases e tem 200 versículos. Que isso? É letra. Religiosidade. Essa pessoa não tem nada de Deus. Porque quem tem, literalmente crê. E não precisa falar muito. Por quê? Porque sabe que Deus é tudo. Medita de dia e de noite, de dia e de noite. Medita de dia e de noite. E que mais? Para que tenhas cuidado de fazer. Pratica, meu irmão. Eu falei, abandona o pecado. Faça conforme o que está escrito. Você descobriu que alguma coisa em você está errada, coloca em ordem. Você descobriu que você tem um pecado na sua vida, acaba com ele. Porque então farás prosperar o teu caminho. Olha aí, caminho próspero. Olha o caminho próspero. E então prudentemente te conduzirás. O Espírito Santo vai guiar você. Diga para o seu irmão, seja dirigido pelo Espírito de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.